JRPGs são uma das melhores maneiras de se contar histórias grandes. A sensação característica de progressão ao longo da jornada que sentimos em jogos do gênero é única e especial. Explorar masmorras, comprar itens, encontrar cidades. E quando falamos desse gênero, nada mais justo do que falar de Dragon Quest, uma franquia de JRPG bem divertida que se caracteriza por ser mais tradicional, ter combate por turnos, apresentar uma história épica e ter uma ambientação bem semelhante. É muito bom jogar jogos com essa atmosfera mais descontraída, nos evoca um sentimento de jornada, nos faz sentir o espírito da aventura. Eu gostei demais da história especial do Dragon Quest V e eu considero também um dos melhores JRPGs já feitos. Dragon Quest III é incrível e apresenta uma jornada que sua narrativa serviu de molde para os que vieram após ele. Dragon Quest VI é bem legal e cheio de ideias criativas, realmente uma franquia bem confortável. Porém, apesar de ser tradicional, ela acaba experimentando algumas coisas, mas ainda mantendo a alma de Dragon Quest. Em meio a essa jornada, é possível que alguns se deparem com Dragon Quest VII e estranho, pois no título, os desenvolvedores ousaram em tocar em elementos diferentes, ainda que mantendo essa essência da inocente aventura. O resultado dessa experimentação foi algo único, e a forma como ele conta sua história é um diferencial tanto dentro da franquia, como no contexto dos JRPGs de sua época. Primeiramente, para entender a grandiosidade de muitos jogos, sobretudo Dragon Quest VII, precisamos entender melhor o conceito de linguagem. Para explicar, se faz importante esquematizarmos o processo de desenvolvimento da base de um jogo da seguinte forma. Podemos dizer que quando um jogo é feito, ele é construído em cima de uma ideia central. Nesse ponto, são expressos pensamentos primordiais ao projeto. Como consequência dessa ideia central, temos os sistemas de linguagem, ou seja, a forma como o jogo se comunica conosco. De acordo com a linguística, a linguagem se define como sendo qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos, isto é, através de elementos representativos, no caso dos jogos, suas mecânicas e organização de diálogos e elementos visuais. Como consequência dessa linguagem, temos o sentimento que o jogo passa. Muitas vezes, esse esquema de design pode não ser tão consistente, e até mesmo podem surgir no meio do processo mecânicas que não comunicam necessariamente a ideia central, e o sentimento passado seja diferente do planejado. O que não é o caso aqui, mas se faz bem interessante mencionar. É normal, todo esse processo constitui a criação artística do videogame, que se prova estar presente em todos os pontos desse planejamento. Com essas ideias em mente, vamos falar do querido jogo em questão. A jornada em Dragon Quest VII é uma jornada de crianças tentando resgatar passados esquecidos, buscando artefatos perdidos pelo tempo. E como linguagem, eles usam primariamente os atos de conversar muito, caminhar pelo mapa, até porque você se desloca muito no jogo, resolver quebra-cabeças e coletar artefatos. A estrutura se modificou para o combate ser algo que caminha lado a lado com essas outras linguagens, porém ele aparece de forma bem ocasional, levando até mesmo 3 horas para iniciar a primeira luta do jogo. Ele usar outras linguagens só reforça esse aspecto. Na maior parte do tempo você está conversando e andando, assistindo cenas, vendo a vida dos personagens. A narrativa aqui mudou porque agora cada cidade tem seu arco. Como você precisa lembrar a história dos lugares esquecidos, cada local vai te proporcionar uma história diferente, uma nova aventura a ser vivida. Além disso, precisamos constantemente conversar com os personagens para saber para onde temos que ir e o que temos que fazer. Devemos também ficar de olho no sensor para conseguirmos os artefatos. Caminhamos bastante pelo mapa de forma atmosférica também, porque no presente, já que você viaja no tempo no jogo, não aparecem monstros. É muito interessante quando jogos, principalmente JRPGs, arrisquem em seus sistemas de linguagem. Muitas vezes a comunicação entre o jogo e o jogador só é estabelecida por meio da progressão comum, através de batalhas e leveling, o que é bem legal se bem feito. Temos muitos exemplos disso. Mas como essa é a forma de progressão padrão, até mesmo os jogos que fogem dessa temática se forçam a entrar nesse sistema. Dragon Quest VII é muito corajoso porque ele se propõe a fugir dessa temática e ele permanece com essa proposta. É muito legal isso, além de deixar a história com um tom mais leve, sentimos no pé da letra o sentimento da aventura. No fim do dia, a sensação que fica é de uma longa e leve jornada. Realmente longa porque minha aventura contabilizou 85 horas.
Dragon Quest VII é um jogo que merece ser referenciado por sua coragem e unicidade em sua execução. Com um ritmo mais leve e um toque até mesmo ingênuo, o que se leva da experiência do jogo são memórias únicas de um jogo especial que se prova cada vez mais que JRPGs são uma das melhores formas de contar histórias longas.